A Novo Tempo apresenta O Assunto É. Sou Hamilton Menezes e este é O Assunto É da sua Rádio Novo Tempo. Estamos aqui para mais um tema na série sobre o Espiritismo, sobre a reencarnação. Tenho a alegria de receber aqui um estudioso profundo da Bíblia, jornalista, trabalha na área de aconselhamento e respostas teológicas da Novo Tempo, apresenta o programa Na Mira da Verdade aqui pela rádio e também pela TV Novo Tempo. Leandro Quadros, tudo bem? Tudo bem, Hamilton. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você mais uma vez para estudarmos a Bíblia com os nossos amados ouvintes, para que todos aprendam o que a Bíblia ensina sobre o Espiritismo. Os médiuns, vamos falar um pouquinho sobre os médiuns. O que é um médium? Um médium, Hamilton, é uma pessoa que recebe um espírito de um morto, entre aspas, porque nós já aprendemos até o momento que o morto está dormindo até a volta de Cristo. Então ele recebe um espírito para que esse espírito se comunique com pessoas que estão presentes numa sessão espírita. Então um médium é alguém que incorpora, diríamos assim, um espírito. E a Bíblia fala de mediunidade, fala de médiuns ou não? Olha, a Bíblia fala de médiuns de uma forma bem negativa. Não por causa da pessoa em si, mas por causa do espírito que está usando essa pessoa. A gente vai detalhar isso daqui a pouquinho. Vamos ver também se Deus se comunica por meio desses médiuns, se os mortos eles podem conversar com os vivos. Questões importantes. São importantes. Até o momento nós já vimos aqui, já percebemos que a Bíblia, que os livros de Allan Kardec, eles não se harmonizam, eles são bem contraditórios. Vejamos, Leandro, o que o Espiritismo diz sobre os médiuns. Vamos lá, Milton. Hoje, como espíritas, sabemos que Jesus foi um espírito extremamente adiantado, mas não o próprio Deus, e que os apóstolos também, espíritos adiantados, eram humanos, médiuns inspirados, mas humanos. É uma declaração espírita essa? É uma declaração espírita. Eles afirmam que Jesus Cristo não era Deus e que os apóstolos eram médiuns espíritas. E nós vamos colocar essa declaração aqui de Allan Kardec, né? Ou melhor, essa declaração de um outro espírita com base em Allan Kardec, e nós vamos ver se isso aqui realmente resiste ao argumento bíblico. Quando já se coloca Jesus como não sendo Deus, a coisa aí... Olha, aí já resolveu toda a questão. Nós poderíamos terminar o programa agora, né? Porque a Bíblia fala que Cristo é Deus no mais pleno sentido, em Colossenses 2,9, João 1:1-3. Então, quando falou que Cristo não é Deus, pronto, já vê-se que é mentira, né? Agora, como é que Deus se comunica com o ser humano? Vamos começar por aí. Interessante, Hamilton, que a Bíblia não diz que Deus se comunica com o ser humano por meio de médiuns, mas por meio dos profetas. Sim. Eu vou ler aqui um primeiro texto, que está em Números 12, verso 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Perceba, Hamilton, aqui, querido ouvinte, que Deus está dizendo que se houver um profeta, não fala médium, profeta, Deus aparece a ele em sonhos ou visões, ou seja, Deus não incorpora ninguém, não. Sim. Deus se comunica com o profeta. O profeta recebe visões ou sonhos para comunicar a vontade de Deus às pessoas. E lá em Hebreus capítulo 1, também, versos 1-3, diz assim que Deus se comunica conosco de muitas maneiras, mas especialmente pelos profetas e por meio de Jesus Cristo. Então, os médiuns, biblicamente, não são o veículo de comunicação de Deus. E nós temos também a Bíblia, não é? Nós temos a Bíblia, você falou muito bem. João 17,17 afirma que a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. Então, a Bíblia é a forma de Deus também se comunicar conosco. Agora, por que o Criador não poderia usar pessoas boas, como os médiuns, para transmitir mensagens ao ser humano? Pergunta importante, Hamilton. Deus, ele ama os médiuns, ele ama todos os espíritas. Mas por que Deus não usa a mediunidade, os médiuns, para poder se comunicar? Porque apesar de Deus amar muito o médium e o espírita, Deus, ele odeia o espiritismo. Nós vamos até explicar depois o porquê. Eu vou ler um texto aqui, Hamilton, que é muito forte. Mas nós temos que ler na Bíblia, porque se nós não lermos, né, Hamilton, Deus vai ficar triste conosco. Sim. Então, Isaías 8, 19 e 20, na nova tradução na linguagem de hoje, nos responde por que Deus não quer se comunicar conosco por meio de médiuns. Diz o texto o seguinte: algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns.
que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagem dos espíritos. Precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Olha que texto forte, Hamilton. Eu terminaria dizendo assim, está na Bíblia. Está na Bíblia, né? O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Por quê? Porque não foram enviados por Deus. Porque aqueles espíritos que incorporam neles não são espíritos bons. Nós vamos ver depois quem são esses espíritos. Por isso que o ouvinte não pode deixar de acompanhar esse programa até o final. Agora, lá no Velho Testamento, em Deuteronômio, em Levítico, há uma condenação a esse tipo de prática, não é? Realmente, Hamilton, ali são dois textos muito fortes. Em Levítico 19:31, Deus chega a falar o seguinte, Hamilton: não se voltem para os necromantes. O que é um necromante? É um médium, né, quem consulta mortos, para não se contaminarem com eles. E em Deuteronômio 18, 10 a 14, quando Deus fala para o povo de Israel, dá algumas instruções para eles entrarem na terra prometida, ele diz algumas coisas que eles não deveriam fazer. E uma das coisas que eles não deveriam fazer era consultar médiuns espíritas. E Deus fala assim: porque tal coisa é abominação ao Senhor. Ou seja, Deus repugna o espiritismo, não o espírita, mas o espiritismo Deus abomina realmente. Agora, nós temos um relato que é um tanto conflitante para alguns, que está em 1 Samuel 28, onde o rei de Israel, Saul, o primeiro rei de Israel, vai consultar o profeta Samuel, que havia morrido. Olha só, parece uma sessão espírita ali, né? Isso. Como entender essa história, esse relato? Olha, esse texto de 1 Samuel 28, ele precisa ser analisado, Hamilton, com alguns detalhes, para nós vermos que não foi Samuel quem apareceu ali para Saul. Por exemplo, quando lemos 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 10, versos 13 e 14, nós percebemos que Deus condenou a atitude de Saul. Sim. Olha que interessante, o texto afirma que um dos motivos pelos quais Deus permitiu que Saul morresse foi porque ele consultou uma necromante e não consultou ao Senhor Deus. 1 Crônicas 10, 13 e 14. Sim. E agora nós vamos analisar rapidamente alguns versos do capítulo 28 de Samuel. No verso 3, afirma que Samuel estava morto. E na morte a pessoa está inconsciente, de acordo com Eclesiastes 9, Já vimos 5 que a morte 6. é um sono. A morte é um sono, né? João 11, 11 a 14. O verso 6 afirma que Deus ele não falava mais com Saul porque Saul havia ido longe demais, ele tinha cometido o pecado imperdoável. Então, se Deus não falava mais com Saul, Hamilton e querido ouvinte, como que Samuel iria aparecer para falar com Saul e desobedecer a Deus? De jeito nenhum. De jeito nenhum, não poderia acontecer isso. Outra coisa, em 1 Samuel 28, 12 e 14, a Bíblia não diz que o espírito de Samuel se fazia presente naquela sessão. O texto fala assim, Hamilton: Saul entendeu que era Samuel. Porque a médium fez uma descrição e aí ele entendeu que era Samuel. Veja, a Bíblia não está afirmando que era Samuel. Sim. No verso 15 de 1 Samuel 28, o suposto espírito de Samuel, ele contradisse a Bíblia. Olha que interessante. Em Jó capítulo 7, versos 9 e 10 afirmam que os mortos não podem subir antes da ressurreição. Como é que Samuel iria subir? Se não era o momento da ressurreição. E se subisse, subiria do inferno, não desceria do céu. Exatamente, né? Uma confusão grande aqui, né? Uma confusão grande. Então, você analisou uma coisa interessante. Seria a mesma coisa que dizer que Samuel, um profeta de Deus, estava no inferno. Ele subiu do inferno. Ele subiu do inferno. Ele não pode subir do céu, né? Porque tem que descer. Você falou uma coisa importante. No verso 16, Hamilton, ali, do capítulo 28, aquele espírito do suposto Samuel fez uma coisa muito ruim. Ele jogou Deus contra Saul. Sabe o que ele disse? Ele disse que o Senhor havia desamparado Saul. Isso não é verdade, Hamilton. Quem desamparou a Deus foi Saul. Veja, esse espírito, ele não honrou a Deus, ele jogou Deus contra Saul. E no verso 20 do capítulo 28, a mensagem daquele espírito, ao invés de trazer conforto para Saul, trouxe desespero. Portanto, nós não temos nenhuma dúvida que o espírito que se comunicou com Saul
era um demônio personificado. Os demônios, que são aqueles anjos que foram expulsos do céu com Lúcifer, de acordo com Apocalipse 12, 7 a 9, eles têm um poder, Hamilton, da personificação. Se disfarça, ele imita a forma corpórea de uma pessoa, imita a voz. Numa sessão espírita aparece até com o perfume da pessoa que morreu, descreve detalhes da vida da pessoa que só ela sabe. Então por isso que o engano é muito forte. Por isso que Saul aqui se deixou enganar, né? Porque consultou uma médium e não consultou a Deus. Então o capítulo 28 de 1 Samuel, analisado detalhadamente com 1 Crônicas 10, 13 e 14, percebemos ali que o espírito que apareceu era realmente um demônio, não era Samuel. Leandro, vamos fazer mais um intervalo aqui? Vamos lá. Nosso intervalo de hoje, já voltamos com a sequência do Assunto É, aqui pela Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Você está ouvindo pela Novo Tempo. O Assunto É. Você está ouvindo pela Novo Tempo. O Assunto É. Muito bem, estamos de volta. O Assunto É da sua Rádio Novo Tempo. Está comigo aqui Leandro Quadros. Ele é um estudioso profundo da Bíblia, é jornalista, apresenta o Na Mira da Verdade aqui pela rádio e também pela TV Novo Tempo, respondendo questões bíblicas. Estamos aqui nessa série sobre o Espiritismo, sobre a reencarnação. Sempre é bom dizer, nós não estamos aqui para atacar ninguém, nós não estamos aqui para ofender ninguém, estamos trazendo a resposta da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sobre esse assunto que é muito polêmico e que o outro lado desse assunto, a outra versão desse assunto, ela é divulgada com todas as forças pelos outros meios de comunicação, a maioria deles, pelas novelas, pelos filmes, nos livros. Exatamente. Está aí. Até nos desenhos infantis, não é, Hamilton? Infelizmente. Coisa séria. Então, a Novo Tempo tem um compromisso com a Palavra de Deus, tem um compromisso com a verdade da Palavra de Deus, e a gente tem apresentado esse assunto aqui com muito carinho, com muita oração, pedindo a Deus que o Espírito Santo dele trabalhe no coração de cada um de nossos ouvintes. Leandro, quem quer ter uma cópia, quer ouvir os programas anteriores ou os programas seguintes, como faz? Olha, é fácil, e a Rádio Novo Tempo está disponibilizando esse material gratuitamente, Hamilton. Isso que é uma maravilha. O ouvinte poderá escrever um e-mail para escolabiblica@novotempo.org.br, poderá enviar uma carta para o programa O Assunto É, Caixa Postal número 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Ou poderá também telefonar para a Escola Bíblica da Rádio Novo Tempo, 0 operadora 12 2127 3121. E olha que maravilha, os áudios destes programas estão disponíveis no site da rádio, www.novotempo.org.br/rádio. Clica lá em áudios e depois no programa O Assunto É. Pode estudar, pode acompanhar e pode enviar aos amigos. E também tem a opção do blog, né, do blog do programa Na Mira da Verdade, namiradaverdade.com.br. Pode imprimir o estudo escrito que nós estamos abordando aqui em cada programa. Ok. Agora, voltando ao assunto, Leandro, que razões Deus tem para rejeitar essa prática de consultar os mortos? Deus tem algumas razões, Hamilton, muito interessantes. Primeiro, porque a Bíblia diz que os mortos não podem voltar a se comunicar com os vivos por eles estarem conscientes. É o que fala Jó, capítulo 7, 9 e 10, que afirma: como a nuvem que passa e some, assim aquele que desce ao mundo dos mortos nunca mais volta. Ele não volta para casa, ninguém lembra mais dele. Então, biblicamente, a primeira razão é que os mortos não podem voltar. A segunda razão é que a única maneira de nós podermos voltar a falarmos com os mortos um dia é quando Jesus voltar pela segunda vez, em glória e majestade, e ressuscitar esses mortos, ou seja, fazê-los ressurgir, Hamilton, para que eles tenham vida novamente. Aí sim nós vamos voltar a conversar com eles, ver os nossos entes queridos, poder dar um abraço muito forte, porque biblicamente a existência no mundo espiritual não é uma existência imaterial. Lá, Hamilton, no céu, nós vamos poder dar um abraço como amigos, sentir os nossos amigos, nossos queridos, ao contrário do que ensina o Espiritismo, né? Que nós vamos ter uma espécie de uma
vida etérea e material no céu, e a Bíblia não ensina isso, né? Então essa é uma segunda razão. E outra razão é que os espíritos que incorporam os médiuns, aqui está uma coisa forte, não são os espíritos dos mortos. Porque Jó capítulo 7, 9 e 10 afirmam que eles estão dormindo. Sim. Os espíritos que incorporam os médiuns, Hamilton, são os demônios e não pessoas boas. Os demônios, o ouvinte pode até ler 2 Coríntios 11, 14 e 15, que afirma lá que o diabo e os demônios se transformam em anjos de luz. Então eles aparecem numa sessão espírita falando coisas bonitas, coisas bem lógicas, bem racionais. Por quê? Porque no espiritismo tem pessoas maravilhosas, Hamilton, que Deus ama. Sim. Jesus morreu por todos os espíritas. Então os demônios personificam para poder desviar o foco dessas pessoas da Bíblia para os livros de Allan Kardec. E são muitos demônios, porque de acordo com a Bíblia, 33% de demônios foram expulsos do céu. Então o objetivo deles é enganar as pessoas. Sim. Agora, Leandro, não poderia de repente um anjo bom entrar na mente de algum médium para tirar o livre-arbítrio dele ou dela? Olha que pergunta importante. De acordo com o Salmo 34, verso 7, Hamilton, um anjo bom, ou um espírito bom, diríamos assim, né, que são os anjos, nunca entra no corpo de uma pessoa. Olha que coisa importante. O Salmo 34, 7 fala assim, ó: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos Sim. que o temem e os livra. Ele tem um limite, ele respeita. Exatamente. O anjo da guarda nosso, ele fica ao nosso lado, nos protegendo, mas ele nunca entra dentro do nosso corpo, tirando o nosso livre-arbítrio. Quem entra dentro do nosso corpo e tira o nosso livre-arbítrio é o diabo. O anjo bom nunca faz isso, de acordo com o Salmo 34, 7. E como é que ele faz isso? A Bíblia tem algum exemplo? Tem, Hamilton. Ali em Marcos capítulo 5, 1 a 14, ali temos um exemplo de uma pessoa que foi possuída, não é? Tem graus de possessão, Hamilton. Algumas pessoas, ao serem possuídas, ficam muito irritadas, outras se comunicam perfeitamente, como é no caso dos médiuns, e há aquela possessão em que o indivíduo fica extremamente irado. Então, em Marcos 5, 1 a 14, tem um exemplo. E como é que o demônio, por exemplo, ele entra no médium? Ele não entra no corpo, ele toma conta da mente. E ao ele tomar conta da mente, ele fala por intermédio, né, daquela pessoa que é médium. E ali, Hamilton, dá para se perceber que a identidade da pessoa perdeu-se. Não é mais a pessoa que está falando. São conceitos diferentes, muitas vezes uma voz diferente e uma inteligência superior. Porque são anjos que foram um dia perfeitos e que hoje foram corrompidos pelo pecado. Então, os anjos maus, eles tomam conta da mente da pessoa. Indo já para a reta final do nosso programa hoje, o que Deus quer fazer na mente daqueles que são usados por espíritos malignos? O que Ele quer e o que Ele pode fazer? Olha que coisa interessante. Veja o amor de Deus pelos médiuns. Deus não esquece de pessoa alguma e Deus tem um carinho especial pelos médiuns. Sabe por quê, Hamilton? Porque quando um médium aceita a Jesus como Salvador e toda a Bíblia como regra de fé e prática, Deus usa poderosamente esse médium ou espírita para a pregação das boas notícias da salvação. Que bom. Deus tem um plano especial para eles. Eu queria ler um texto, Hamilton, que está em Marcos 5, 15, que nos mostra o que Deus quer fazer na mente desses queridos amigos. Diz o seguinte, Marcos capítulo 5, versículo 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Deus quer fazer com que a mente dessa pessoa esteja em perfeito juízo, sem ser dominada por outro ser. Deus quer dar a liberdade de pensamento para essa pessoa. Deus quer também, Hamilton, aproximar esse médium espírita de Jesus, deixá-lo em perfeito juízo para que os demônios nunca mais interfiram na mente e nas escolhas desse médium. É isso que Deus quer fazer. Qual seria o convite que você faria hoje, Leandro? Olha, eu queria convidar aos nossos queridos irmãos espíritas, nossos amigos médiuns espíritas, para aceitarem os mensageiros que Deus escolheu, que são os profetas, de acordo com Números 12, verso 6. Aceite os mensageiros de Deus, para que Deus
possa se comunicar com você corretamente, querido ouvinte. Lembre-se de Isaías 8:20, que afirma que o que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Os médiuns são pessoas sinceras que Jesus ama e quer conduzir ao caminho da salvação, só que fora do espiritismo. Então aceite os mensageiros de Deus, os profetas, a Bíblia, e não aquilo que os médiuns dizem. Esse é o recado que eu gostaria de deixar para o nosso querido ouvinte. Amigo ouvinte, se você quiser uma cópia escrita do estudo de hoje, escreva para o programa O Assunto É. A caixa postal é 7, o CEP é 12300-970, Jacareí, São Paulo. Poderá também solicitar seu estudo por e-mail, um resumo daquilo que a gente apresentou aqui para você. O e-mail é escolabiblica@novotempo.org.br. Você pode imprimir lá no nosso site ou no blog namiradaverdade.com.br. Não somente o de hoje, mas os anteriores também e logo em seguida os próximos. Enfim, tem no site da rádio também a opção de copiar a gravação desse programa, de ouvir novamente, de conferir na Bíblia, de passar para os seus amigos, enfim, distribuir aquilo que a palavra de Deus apresenta. Caso tenha alguma dúvida, pode escrever para cá, mande o seu recado, temos uma equipe pronta para responder para você. Leandro, fechando o estudo de hoje, ora com a gente. Vai ser uma honra, Milton, vamos orar. Querido Deus, nós queremos manter contato com o Senhor por meio da oração e por meio das instruções deixadas na Bíblia e não por meio de livros de médiuns ou de Allan Kardec. Ajude, Senhor Deus, aos nossos amigos médiuns e espíritas a terem esse conhecimento pleno da sua palavra, para que eles façam a vontade sua na vida deles. Amém. Eu lhe peço uma proteção sobre eles neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Leandro. Obrigado, amigo ouvinte. Um fraterno abraço e até o próximo programa com a continuação dessa série. Até lá. Você ouviu pela Novo Tempo. O Assunto É...